Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, com vocês e com seus familiares. Então, hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de Lógica Matemática que vocês iniciaram com o nosso caro, nobre amigo, professor Edivan. E hoje nós iremos falar a respeito um pouco da álgebra das proposições, digamos assim. Nós vamos entender e verificar algumas propriedades que são utilizadas para resolver problemas de cunho lógico-matemático. É um tema bem simples, tranquilo, acredito eu que vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Então, fiquem comigo, prestem atenção e já desejo a todos bons estudos. Então, bem, galera, vamos dar aqui continuidade à nossa disciplina. Hoje falando um pouco a respeito da álgebra das propriedades, certo? Entendendo como é que funcionam essas propriedades, que são de crucial importância para o estudo da lógica matemática, beleza? Então hoje nós iremos falar um pouco a respeito da dupla negação, da conjunção, da disjunção, quando existe simultaneamente a conjunção e a disjunção, a negação da condicional e também a negação da bicondicional, ok? E para iniciarmos, vamos falar dela, da dupla negação. Então, nós temos aqui a negação e vocês já conhecem, certo? Já trabalharam tabela verdade e sabem também o significado de cada um desses símbolos aqui. Então, aqui eu tenho a negação e eu tenho a negação de algo que já foi negado, que é o que a gente chama de dupla negação, que há uma dupla implicação em P, ou seja, a negação da negação, existe uma dupla implicação em P. Como assim, professor? Quando eu nego a minha negação, eu volto à minha característica principal, ou seja, a coluna original. Mas vamos entender melhor do que se trata. Primeiro aqui eu tenho a minha tabela, que representa a minha dupla negação. Eu tenho aqui a primeira coluna, e se eu tenho uma proposição P qualquer, essa proposição P ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Contudo, se eu tenho a negação da minha proposição P, a negação da proposição P nada mais é do que mudar o valor lógico de cada um desses elementos. Ou seja, se em um dado momento aquela proposição P é verdade, a negação de P, no caso, será falsa. E da mesma forma que se a minha proposição P ela é falsa, a negação dela será verdadeira. Então, quando eu venho negar aquilo que já foi negado, automaticamente eu vou ter que novamente estar mudando esse valor lógico. Consequentemente, o que era falso passa a ser verdadeiro e o que era verdadeiro passa a ser falso. Então, se nós pegarmos e analisarmos essas duas colunas aqui, que é a primeira e a última, que é a coluna da proposição P e a coluna da negação da proposição P, vamos verificar que elas são basicamente que a mesma coisa. Logo, a dupla negação se dá pelo fato de que quando eu nego uma proposição que já foi negada, eu volto à proposição original. Beleza, pessoal? Pois bem, galera, dando continuidade, aqui nós vamos ver um pouquinho agora sobre as propriedades da conjunção. E aqui a gente vê aqui a primeira propriedade, que é idempotente, ou seja, o que significa isso, professor? Se eu tenho P e P, a minha conjunção I, se eu tenho a proposição P e P, aqui implica, ou há uma dupla implicação de que isso vai ser igual ao próprio P. Ou seja, se eu tenho duas proposições iguais e está sendo feita a união entre elas, a gente resume-se que vai ser a mesma, a própria proposição. Ou seja, P e P, aqui no caso, a equivalência é que é o próprio P. A segunda propriedade da conjunção é a comutativa. E o que seria isso, professor? Se eu tenho P e Q, a equivalência para Q e P, ou seja, só alterando o posicionamento entre as proposições ou entre as letras que representam essas proposições.
Aqui eu tenho uma outra propriedadezinha, que é P, I, Q, I, R. A equivalência é de que eu tenha P, I, Q, I, R. E aqui a única coisa que aconteceu foi a associação de Q e R, que do outro lado aqui agora eu tenho a associação de P e Q. Então, nesse caso, a gente poderia muito bem estar alternando, não necessariamente só o parêntese, mas também o posicionamento das letras. Em vez de dizer P e Q e R, eu poderia dizer R e P e Q e assim sucessivamente, ok? Dando continuidade, saindo aqui um pouco da associativa, aqui é praticamente a mesma vibe, certo? Para a gente entender melhor. Se eu tenho P e Q e R, a equivalência é que eu tenha P e R e Q. Aqui no caso eu já dei uma mudada no posicionamento das letras para que a gente entenda que essa associação ela pode ser feita tanto com o uso do parêntese, mas também com o posicionamento de cada letra que está sendo trabalhada. E aqui eu tenho, por último, porém não menos importante, a propriedade da identidade, aonde defende-se o seguinte, que se eu tenho P, I, ou seja, P com uma conjunção e de uma verdade, a equivalência é o próprio P. Da mesma forma que se eu tenho P e a conjunção de algo falso, a equivalência é que isso também seja falso, ou seja, P e uma verdade equivale ao próprio P. P e uma coisa falsa equivale a uma coisa falsa. E essa é a propriedadezinha da identidade, que nós vamos entender melhor como é que funciona ela agora na prática, para a gente compreender melhor. Observem aqui. Eu tenho aqui a nossa propriedadezinha, como vocês podem estar observando. P e uma verdade é equivalência ao próprio P. Da mesma forma que se eu tiver P e algo falso, é equivalência que isso seja falso. Aí eu coloquei aqui a minha tabelinha e eu tenho aqui a minha proposição P. Se eu tenho uma proposição P, todo mundo já é sabedor na altura do campeonato, que essa proposição ela pode ser uma proposição verdadeira ou pode também ser uma proposição falsa. Até aí tudo bem. Se eu estou colocando ela junto com uma conjunção de uma verdade, eu vou acrescentar aqui uma coluna que é a coluna que vai ter os valores da verdade, ou seja, minha proposição P, que pode ser verdadeiro ou falso, adicionada aqui a uma coluna com apenas valores lógicos verdadeiros. E, consequentemente, se eu tenho P e uma verdade, primeiramente, dentro da conjunção, quando vocês estudaram tabela verdade, para que isso seja realmente verdadeiro, é necessário que ambas sejam verdadeiros. Logo, nesse caso aqui, eu posso concluir que essa afirmação, que essa proposição, ela vai ser verdade. Entretanto, aqui embaixo não vai ser, porque eu preciso de que tenha pelo menos todas as verdades para que isso possa de fato ser verdade. Logo, se aqui eu tenho que a minha proposição ela é falsa, mesmo na coluna verdade, eu digo que essa proposição ela vai continuar sendo falsa. Daí, no momento que fazemos isso e paramos para observar, novamente percebe-se que a primeira coluna ela é idêntica à última coluna. Então, consequentemente, é por isso que dizemos que se eu tenho P e uma verdade, a equivalência é que seja o próprio P, porque o resultado é idêntico ao primeiro ou ao resultado da primeira coluna aqui da nossa pequena tabela, ok? Já nessa outra situação, eu tenho uma proposição P, que como já foi dito, pode ser verdadeiro ou falso, e aqui eu botei uma coluna representando um valor lógico falso. E aqui eu tenho P e este valor falso. Daí, para que esse valor seja efetivamente falso, é necessário que um dos dois seja falso. Logo, se eu não tenho verdade em todos, verdade, aqui não é verdade, então aqui não pode ser verdade, porque para ser verdade é necessário que todas sejam verdade. Logo, V e F
me dá consequentemente um F. Da mesma forma que se eu tenho um FF, consequentemente é muito F. Então, nesse caso aqui, a gente consegue concluir por A mais B que se eu tenho P e um valor lógico falso, a equivalência é que de fato seja falso, que está provado aqui na nossa tabelinha. Eu tenho a proposição P, tenho a coluna aqui falsa, e quando eu faço o cálculo aqui, do caso da conjunção, a gente percebe que a terceira coluna, que é o nosso resultado, ela vai de fato, efetivamente ser falsa, certo? Então, essa aí é mais uma das propriedades, certo? Que a gente está trabalhando agora. Vamos já dar continuidade vendo outras propriedades para a gente fixar melhor esse conteúdo na nossa mente. Pois é, aqui nesse caso, galera, nós estamos trazendo aqui agora a disjunção. Ou seja, nós vamos trabalhar agora não com o i, mas vamos trabalhar com o ou. Ou seja, e aqui é aquela mesma coisa. Aqui a gente tem algumas das propriedades, a diferença é que dessa vez não vamos trabalhar com o i, e sim com o ou. Aí nós temos aqui a idempotente, que nada mais é que, se eu tenho duas proposições iguais sendo associadas, conclui-se que é a própria proposição. Aqui eu tenho P ou Q, e a equivalência é de que Q ou P, independente, a ordem não vai alterar. Aqui eu tenho P ou Q ou R, e a equivalência é que de fato poderia muito bem ter sido escrito P ou Q ou R. E a mesma coisa aqui, só mudando o posicionamento das letras, beleza? Então aqui eu tenho interpotente, eu tenho aqui a comutativa e tenho aqui a associativa. E aqui eu tenho a propriedade da identidade. E a propriedade da identidade é aquela vibe que diz que se eu tenho a proposição P ou uma verdade, a equivalência é que eu tenha uma verdade. Ou pode ser que eu tenha a proposição P ou um valor lógico falso, e a equivalência é que eu vá voltar à própria proposição P, como vocês podem estar observando aqui. Deixa eu só pegar aqui as minhas tabelas verdades para a gente verificar isso como ficaria na prática. Então, aqui eu tenho a disjunção, como vocês já são sabedores. Aqui eu tenho a proposição P, que pode ser verdadeira ou pode ser falsa, e eu vou associar a essa proposição uma coluna verdade com apenas valores lógicos verdadeiros. No momento que eu digo que eu quero P ou uma verdade, aqui eu tenho que entender que na conjunção, para ser verdadeiro, ambos precisam ser verdadeiros. Só que na disjunção, não. Na disjunção, se pelo menos um deles é verdadeiro, automaticamente torna aquela situação verdadeira também. Então aqui eu tenho P, a minha coluna verdade. Então, se ambos são verdadeiros, é porque de fato aqui eu tenho uma verdade. Aqui eu tenho um falso e tenho um verdadeiro. Entretanto, para ser falso na disjunção, só é falso apenas aquele onde todos são falsos. Então, se pelo menos um é verdade, é porque de fato aqui eu também tenho uma verdade. Por isso que conclui-se que nesse caso aqui, se eu tenho P ou uma verdade, certo? Implica na equivalência de termos uma verdade, porque em todas as situações o resultado sempre vai dar verdadeiro. Dando continuidade aqui, na nossa próxima tabela, eu tenho aqui a proposição P, verdadeiro ou falso, e eu acrescentei uma coluna de valores lógicos falsos. Só que, como já foi dito, para ser falso dentro dessa disjunção, que é o ou, a gente precisa entender que todos têm que ser falsos para que a gente possa entender que aquela proposição é falsa. Então aqui eu tenho V e F. Então, se pelo menos um deles é verdadeiro, é porque de fato ele é verdadeiro. Já aqui eu tenho dois falsos, dois valores falsos, que consequentemente vai me dar um valor falso. E novamente percebe-se que nesse momento essa minha coluna é igual a essa coluna. Consequentemente eu implico que se eu tenho a proposição P ou um valor lógico falso, implica em voltarmos à própria proposição
P, certo? Então essas são as propriedades da disjunção, certo, galera? Galera, dando continuidade aqui ao nosso assunto, agora existem propriedades que são comuns tanto na conjunção e na disjunção. Então, que propriedades seriam essas que poderia ser utilizado nas duas simultaneamente? Uma delas é a aplicação da distributiva. Como vocês podem estar observando aqui, ó, eu tenho P, certo? P, I, Q ou R. Aqui eu tenho aqui os meus conectivos aqui, ó. Eu tenho I e tenho OU. E a equivalência para essa situação é que se nós vamos aplicar a distributiva é aquele processo que a gente já conhece. Qual é a regrinha para que essa distributiva venha a ser aplicada? Primeiro, esse que está aqui do lado de fora, ele tem que se relacionar com todos os que estão dentro do parêntese. É a mesma coisa lá daquele tempo de produtos notáveis. Só que no momento que eu faço essa relação, eu vou separar em grupos. E nesse caso aqui, o conectivo que vai separá-los é o que está dentro do parêntese. Então eu vou P-I-Q, P-I-R. E essas duas situações vão ser separadas pelo OU. Como vocês conseguem observar aqui, essa vai ser a nossa equivalência. Da mesma forma que se porventura eu tiver essa situação, aqui eu tenho P ou Q, P ou R, aplicando também a distributiva. Daí, quem é que vai separar o P ou Q e o P ou R? É esse conectivozinho que está aqui dentro do parênteses, como vocês podem estar observando, certo? Então, uma das propriedades comum entre tanto conjunção quanto disjunção é a distributiva. E a distributiva é simples. Você relaciona quem está fora com quem está dentro do parêntese, separando pelo conectivo que está dentro do parêntese. Uma outra propriedade também bastante utilizada de modo comum é o que nós chamamos de absorção. E do que se trata essa absorção? Entendam uma coisa. Se eu tenho PI, P ou Q, aqui eu tenho proposições iguais. Então, vai acontecer tipo que a união entre elas, e quem não está se repetindo, ele é eliminado da nossa operação. Então, a equivalência que acontece aqui é do próprio da própria proposição que está se repetindo. A mesma coisa aqui, ó, P ou P e Q, quem é que se repetiu aqui? O P. Então, o Q ele é eliminado e a equivalência fica a própria proposição P. Beleza, galera? E outra propriedade também bastante utilizada quando se trabalha a questão de conjunção e disjunção é o que nós chamamos de tautologia. E o que seria essa tautologia? Entendam uma coisa. Se eu tenho P ou a negação de P, a equivalência disso nada mais é do que a verdade. E vamos já entender o porquê que isso está acontecendo. E assim como temos a tautologia, temos também o que nós chamamos de contradição. E o que seria a contradição? A contradição nada mais é do que a equivalência a um valor falso que chegaremos nele. P e negação de P, a equivalência é um valor lógico falso. Por quê? Porque entramos em contradição. E onde há contradição não há verdade. Logo, a equivalência vai ser um valor lógico falso. Mas vamos entender melhor de que se trata essa situação com as tabelinhas aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Pois é, pessoal. Então, como tinha dito a vocês, eu trouxe aqui as tabelinhas para a gente estar analisando. Se eu tenho P ou não P, ou seja, a negação de P, a equivalência é uma verdade, ou seja, é uma tautologia. O que é a tautologia é 100% verdade. Então, nesse caso aqui, se eu tenho a proposição P
que pode assumir valor verdadeiro ou falso. A negação, nós já sabemos que vai inverter esse valor lógico, se é verdade é falso, se é falso é verdade. E agora eu tenho que, dentro desse conectivo, que é o ou, o que acontece no ou? Se pelo menos uma delas for verdade, é porque a situação é verdade. Eu preciso ter duas falsas para que ela torne-se falsa. Então, percebe-se que nesse caso eu não tenho essa situação. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Eu tenho que ter duas falsas para que eu considere sendo falso, por conta aqui do ou. Então, nesse caso, eu vou considerar verdadeiro e aqui também verdadeiro. Ou seja, se eu tenho P ou a negação de P, a equivalência é uma tautologia, ou seja, 100% verdade dentro do nosso contexto. Aqui agora, na outra tabelinha, eu tenho P e negação de P, ou seja, P e não P, e a equivalência é um valor lógico falso. Mas por quê? Porque como agora o conectivo mudou, agora eu tenho uma conjunção, o que é que vai acontecer? Dentro do contexto de I, da conjunção, eu preciso, para ser verdade, ter todas as verdades, ou seja, que as duas fossem verdade para que eu considerasse verdade. Fora isso, tudo é falso. Então, nesse caso, eu não tenho duas verdades, então é porque é falso. Não tenho duas verdades, é porque é falso. Consequentemente, se eu tenho P e não P, a equivalência é um valor lógico falso. Ok? E continuando ainda dentro do que se diz respeito às propriedades, certo? Nós temos também uma regrinha que é muito, muito importante de ser estudada para futuramente praticarmos a resolução de questões com ela, que é a regra de De Morgan. Ou seja, o que essa regra defende, o que ela nos orienta a fazer? É a negação do conectivo. Ou seja, aqui está acontecendo a negação do i. A mesma forma aqui está acontecendo a negação do ou seja, essa negação do i vai ser o quê? Eu vou transformar o i em ou e vou negar ambos os lados. Vou negar tanto P quanto Q. A mesma coisa aqui, ó, eu vou negar o ou transformando em i e vou também negar ambos os lados. Logo, essa é a regra de De Morgan, ou seja, a negação do conectivo, aonde se eu tenho aqui a negação de P e Q, a equivalência é não P ou não Q. Se eu tenho a negação de não P ou Q, a equivalência vai ser não P e não Q. Ou seja, eu mudo o conectivo, se é I fica ou, se é ou fica I, e nego ambas as partes, tanto P quanto Q, certo? Ainda dentro de propriedades, nós temos aqui também o que nós chamamos de negação da condicional e negação da bicondicional. E o que seria essa negação da condicional? É só lembrar de uma regrinha bem básica e prática que existe, que é o seguinte: se eu tenho a negação de P condicional a Q, a equivalência aqui vai ser P e não Q. Por quê? É só lembrar da regrinha de que toda vez que eu estou negando uma condicional, a primeira eu vou manter, deixar, conservar. E a segunda eu vou negar. A primeira eu mantenho, a segunda eu nego. Nesse caso, se é a negação da condicional, o P eu conservo, certo? E o Q, que é o segundo, eu vou negá-lo. Então, eu vou escrever esse tiozinho aqui, indicando que é a negação de Q. A mesma coisa aqui, ó, na negação da bicondicional, o raciocínio é o mesmo. Eu tenho aqui a negação de P, bicondicional com Q, e a equivalência vai se dar da seguinte maneira, ó, do jeito que vai e volta. Na ida, eu vou conservar o P e negar o Q, certo? E quando nós voltarmos,
eu vou conservar o Q e vou negar o P. Ou seja, a regra é clara. Eu vou sempre conservar a primeira e vou negar a segunda. Ou seja, negação da condicional ou da bicondicional, a linha de raciocínio é sempre essa. Conserva-se a primeira, nega-se a segunda, como vocês podem estar observando aqui. Ok, pessoal? Então, pessoal, trouxe aqui um exemplo para a gente praticar um pouquinho essas informações e essas propriedades. Vamos lá. Método dedutivo. Vamos demonstrar que P e Q implica em P. Ou seja, trocando por miúdos, ele está me dando aqui, quer que eu prove que existe uma tautologia dentro desse contexto. Daí, então, eu vou analisar pela seguinte ótica, que se eu tenho P e Q implicando em P, é porque, na verdade, P e Q condicional a P sempre vai ser uma verdade, ou seja, uma tautologia. E para que eu prove que de fato isso é uma tautologia, a gente vai partir do princípio de que eu vou aplicar aqui agora a dupla negação dentro desse contexto aqui, ó. Então eu vou ter a dupla negação de todo, só escrevendo aqui, ó, condicional a P. Condicional a P. Feito isso, analisando aqui, vamos resolver aqui uma negação de cada vez. Não tem necessidade de fazer tudo de uma vez, porque aí no caso você pode se complicar. Fiz aqui a minha dupla negação e vou resolver uma de cada vez. Então, organizando melhor aqui a situação, nós temos aqui a negação da negação de P e Q condicionada a P, certo? Consequentemente, agora nós vamos precisar resolver essa negação da condicional, que o que foi que eu já disse a vocês? É conservar a primeira e negar a segunda. Conserva a primeira, nega a segunda. Então eu vou ter a negação de P e Q, certo? A negação de P e Q e, certo? A negação de P, como já foi dito para vocês. Aqui no caso, eu vou conservar a primeira e vou negar a segunda. Aplicando a associação aqui da conjunção, para colocar esse P e o não P perto, próximo, então eu vou só aqui, ó, mudar a posição das letras. Então eu tenho a negação de P, certo? E não P. Tudo isso e que eu peguei o que? Já deixei aqui de largo e coloquei o P e o não P aqui juntinhos aqui dentro do parênteses para eu poder trabalhar com eles. E observando aqui o que é que nós temos? Nós temos aqui o que nós chamamos de uma contradição. Porque se eu tenho P e não P, na verdade, eu tenho a negação de um valor lógico falso. E o quê? Consequentemente, dentro dessa contradição, aplicando a propriedade da identidade, eu vou ter a seguinte situação, ó. Vou ter a seguinte situação, que é o valor lógico falso. E partindo do princípio da propriedade da identidade e aplicando a definição de negação, a gente vai levar em consideração de que se eu tenho uma negação de um valor falso, é porque, na verdade, nós temos V igual a V, ou seja, nós acabamos de provar que essa tautologia ela existe, que independente de para qual valor seja atribuído, P e Q condicional a P sempre será uma verdade. Certo, galera? Espero que tenham entendido. Esse foi o nosso tema de hoje, certo? Falamos a respeito de algumas propriedadezinhas
que a gente vai utilizar no decorrer das aulas de lógica. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, a nossa aula chegou ao fim, certo? Espero que todos tenham compreendido, mas caso isso não tenha acontecido, entre em contato comigo que vai ser um prazer estar tirando a dúvida de vocês. Então, de já desejo a todos um forte abraço, bons estudos e até a próxima.